Pulso. 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 Pulso latino. Arriesgarlo todo. Começa agora mais um episódio do Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Cris Cavalcante e dou as boas-vindas a mais um episódio. Hoje, nosso companheiro Antônio Ferreira bate um papo com Murilo Matias e Igor Araújo, dois jornalistas muito bacanas que resolveram colocar o pé na estrada desta nossa América Latina para escutar a voz das ruas e reproduzir informação de qualidade, furando o grande bloqueio midiático e construindo pontes entre o público brasileiro e as diversas lutas e movimentos que se erguem nos países hermanos. Eles são também os criadores do canal do YouTube Vozes Latinas e colaboram com reportagens para a Carta Capital, Le Monde Diplomatique, Jornalistas Livres, entre outros. A trilha sonora do episódio fica por conta de Miguel Tárcia, grande amigo e jazzista argentino. Sigamos então com Murilo e Igor nesta história incrível de jornalismo mochileiro, comunicação popular e amor. Trabalhamos, dentre outras coisas, com a comunicação e principalmente com uma abordagem latino-americana. Nos últimos anos a gente tem viajado aí por muitos países da América Latina como mochileiro e a gente aproveita essas viagens também para tentar fazer uma produção de conteúdo trazendo algumas situações pelas quais a gente passa. E isso vem na esteira de um trabalho já feito em outros momentos. O Igor é ator, eu trabalho escrevendo como jornalista. E dessa maneira aí a gente chegou em algum momento a fazer esse canal para tratar exatamente da América Latina. Mas conta pra gente um pouco como que surgiu essa história, um pouco da trajetória de vocês, como que foi esse encontro e nasceu o interesse, a vontade, o desejo, tanto de conhecer, né, a América Latina, como de transformar isso também num instrumento de informação. Pode contar um pouco dessa história? Eu acho que vocês estão na estrada desde 2015. Sim, desde 2015 a gente se conheceu em agosto de 2015. Nós somos casados, né? A gente começou a namorar logo assim que a gente se conheceu. Em novembro, eu sou do Rio de Janeiro, o Murilo é do Rio Grande do Sul. Em novembro ele foi morar comigo no Rio de Janeiro e a gente começa a fazer nosso primeiro mochilão. A gente faz ali na virada do ano, Bolívia, Peru e Equador. E começamos a conhecer a América Latina, instigado por uma amiga que tinha feito esse percurso e super incentivou a gente, porque falou que era barato. E a gente foi começando a viajar de uma maneira bem barata mesmo. A gente fazia tudo de ônibus, ficando em hospedagens solidárias ou em hospedagens muito baratas. E foi muito importante porque a gente começou a conhecer esses países latino-americanos. No ano seguinte a gente fez outro mochilão que durou um pouco mais de tempo. O primeiro durou 50 dias, o segundo durou 2 meses, onde a gente fez a América Central, começando ali pelo Panamá, indo até a Guatemala, passando pela Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala. Nesse segundo mochilão também foi muito interessante, foi muito importante, porque foi justamente passando... a nossa vida foi acontecendo junto com a vida do país, né? Quando a gente se conhece em 2015, ainda onde a presidenta Dilma governava o país, e a gente passou por todo aquele momento ali do golpe junto e se conscientizando cada vez mais. E com essas viagens a gente começou a perceber que aquilo que estava se passando aqui no Brasil estava se passando também na América Latina. Quando a gente chega nessa segunda viagem na América Central, que é pós-golpe,
aqui no Brasil, e a gente se depara, a gente passa pela Nicarágua, que é um país onde tem uma revolução, a Revolução Sandinista, que é uma revolução que nos ensinou muito, e a gente pôde ver a força do povo através daquela revolução. A gente passou por Honduras, que foi o primeiro país golpeado nos golpes recentes da América Latina, em 2007, e a gente já passa depois de alguns anos do golpe, e vendo já o resultado do neoliberalismo que hoje está sendo assim, implementado no Brasil, que a Argentina também passou com o Macri. A gente foi em El Salvador também, onde teve a Revolução da Frente, Farabundo Martim, e hoje também o primeiro presidente de lá, que foi uma referência, foi um homem que saiu com 85% de aprovação, está asilado na Nicarágua. Então a gente começou nessas viagens que a gente faz, a gente vai sempre conversando com o povo que trabalha na rua, as pessoas que estão vendendo, que estão trabalhando. A gente tenta conhecer muito e perguntar, sabe? Andar muito na rua e pôde se deparar com essa realidade e acrescentar cada vez mais essa consciência na gente, nessa luta pela aproximação na América Latina. E aí a gente sempre fazia matérias, o Murilo, o Murilo escreveu sobre todos os países da América Latina nessas últimas eleições, dos últimos anos. E no final do ano passado, ano retrasado, a gente resolveu reunir o conteúdo que a gente já tinha feito e começar a fazer um canal para poder ter a possibilidade de falar cada vez mais dessa América Latina. Falei pra caramba, né? Não, demais. Murilo, quer complementar um pouco essa história? Que história bonita de vocês, né? É uma história de amor, de política, de viagem, de engajamento, de consciência, né? Muito, muito bacana. Isso passa principalmente porque a maioria das pessoas que têm acesso e condições de viajar fazem isso de uma maneira a partir de um padrão que existe e inclusive repetindo um padrão muitas vezes burguês na questão do consumo e tudo mais. E aí nós tentamos também trazer outras formas de viajar, embora isso já por si só é uma questão, já é um ponto de partida de privilégio de poder fazer toda essa caminhada que a gente tem feito a partir dos nossos trabalhos e tal, mas ainda é uma situação muito distante da maioria da população brasileira. E além do fato de que, por exemplo, se as pessoas soubessem que ir para a Bolívia, elas podem ir com uma facilidade maior, muito maior do que ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, talvez a integração fosse um pouco mais fluida entre nossos países. Mas quando se tem essa ideia de viajar, os estímulos para os quais a gente sempre está voltado pensando em Europa ou Estados Unidos ou Austrália. E então, no momento em que a gente também se afasta dessa ideia, tenta se afastar desses padrões aí de classes médias e classes mais altas, isso facilita com que a gente viaje e, na verdade, enriquece muito porque a gente não vai para nenhum lugar para fazer uma cobertura e ficar num lugar muito confortável e chegar com tudo preparado, com entrevistas. Não, a gente chega aberto ao que o lugar vai nos proporcionar, e isso acho que faz muita diferença, não só para o trabalho, mas para o que a gente vai carregar e já carrega para a vida desses países aí, dessas pessoas que a gente tem conhecido. Que bacana. Na realidade, assim, vocês começaram como mochileiro antes, mas o Vozes Latinas, quando foi que vocês criaram? Com essas viagens, a gente começou a viajar, e aí a gente vai passando por um processo de crescimento, principalmente quando a gente se depara com essas revoluções, tanto que estava acontecendo na Bolívia, por exemplo, e na Nicarágua, que são revoluções que a gente começou a conhecer, uma revolução anti-imperialista, que, por exemplo, esse é um termo que no Brasil a gente quase não escuta, até mesmo dentro do próprio campo da esquerda. E a gente foi observando a necessidade a gente ficou com vontade de falar sobre essas revoluções.
trazer um pouco dessas experiências que a gente acabou tendo acesso, porque é isso, a gente fala tanto de mundo globalizado, hoje a gente tem tudo ao alcance dos nossos dedos através da internet. No entanto, a nossa mente ela já vai sendo condicionada a uma forma de conteúdo, quando a gente ou quer assistir naquele padrão, né? Aquele padrão considerado padrão FIFA, que tudo tem que ter uma tecnologia muito boa, uma imagem muito boa. E a gente vai observando o quanto que muitas vezes o padrão, esse padrão, ele vai tendo que... Ele precisa de dinheiro para poder você manter, né? Então vai se limitando quem faz, né? Quem consegue fazer a comunicação e trazer os pontos acerca de todas as coisas que estão acontecendo na América Latina. E aí tem a questão da democratização da comunicação. A gente vai pensando sempre em como trazer a voz das pessoas que a gente vai conhecendo no meio do caminho, né? Como que a gente tenta poder filmar, poder registrar para as pessoas poderem ter esse acesso a coisas que a gente vai vivenciando nesses países. Aí foi por isso que nasceu o Vozes Latinas. Mas quando começar já a passar pros temas mais que não é exatamente sobre o canal, talvez a gente consiga trazer algumas respostas um pouco melhores, porque acho que fica com um certo constrangimento em ficar falando sobre essa tragédia, ou pelo menos não estamos tão acostumados, então... Não, veja, posso fazer um adendo? Eu acompanho o canal e acho que o objetivo, obviamente, não é falar de vocês, né? É falar das lutas, é falar do que tá acontecendo na Colômbia, a greve geral na Colômbia, as novas eleições na Bolívia, a Constituinte no Chile... Mas as experiências de construir canais alternativos e essa experiência de buscar uma narrativa sobre a América Latina que seja diferente do que é passado pela mídia tradicional é algo valoroso e é uma experiência que o Pulso Latino aqui, nessa modesta entrevista, conversa, acha que pode ser também, digamos, algo digno de ser gravado como uma história importante para outros militantes, para outros companheiros e companheiras aí que certamente se inspiram no trabalho de vocês. Mas vamos passar para outros temas aqui. Eu queria fazer algumas considerações. Nesse caminho pela América Latina, América Central, pela América do Sul, eu acho que duas indagações são importantes. Uma, a visão que se tem do Brasil. Obviamente que a América Latina é heterogênea, a América Central não é a mesma coisa que a América do Sul, e que as visões serão diferentes, né? Mas algumas considerações sobre essas visões, e principalmente também, do outro lado, a visão que, né, depois dessas viagens todas, como vocês enxergam a forma como, no Brasil, nós olhamos para a América Latina. Acho que um pouco o Murilo já contou, quando falou do turismo, né, esse turismo colonizado, totalmente consumista. Isso acho que está presente também em outras elites e classes médias do nosso continente, né, que se identificam mais com Miami do que com seus próprios países. Mas conta um pouco dessas observações. Antônio, obrigado aí por acompanhar nosso trabalho, inclusive a gente fica feliz por cada pessoa que chega para assistir e eventualmente comenta, porque a gente faz com certeza para que as pessoas possam ver, e especialmente para trazer pessoas que são muito significativas nos processos de luta pelos quais elas passam e que são completamente silenciadas pela mídia que existe por aí. Então, existe sempre esse privilégio por ouvir essas pessoas que historicamente estiveram excluídas desses lugares, esses espaços para se comunicarem. Inclusive, por exemplo,
Uma semana atrás nós escutamos uma líder sindicalista, presidente do sindicato das empregadas domésticas da Guatemala. E ela conhecia, por exemplo, já tocando na pergunta que tu faz sobre como as pessoas veem o Brasil, ela, por exemplo, conhecia o processo que tinha sido feito aqui no Brasil na regularização trabalhista de milhões de mulheres brasileiras que tiveram uma melhora nas suas vidas a partir da lei promulgada pela presidenta Dilma Rousseff, garantindo os direitos trabalhistas dessa categoria. E então eu acho que é muito difícil falar de uma visão que em geral se tem do Brasil, porque realmente difere muito de um país para o outro, e às vezes também existem alguns países onde, digamos assim, a capacidade de leitura histórica do povo talvez esteja um pouco mais aguçada e que as pessoas conheçam, inclusive, as atitudes subimperialistas que o Brasil foi tendo ao largo da história, e Guerra do Paraguai e outras tantas situações. A gente tem, inclusive, uma situação que aconteceu recentemente, que foi quando o Evo Morales nacionaliza os recursos naturais da Bolívia. A Petrobras tinha uma planta lá em uma situação que era desfavorável ao povo boliviano, e inclusive na época o presidente Lula foi muito cobrado aqui dentro do Brasil por supostamente não estar lutando pelos interesses brasileiros, enquanto na verdade ele estava trabalhando pela unidade latino-americana e reconhecendo o direito do povo boliviano àquele recurso. Então acho que o Brasil é uma referência muito grande na maioria dos lugares, em muitas legislações e muitas práticas que adotou, sobretudo com os governos populares do Lula e da Dilma. Existem muitas semelhanças em quase todos os processos que a gente nota. Por exemplo, a Lava Jato está espalhada pela América Latina toda, e a gente vê que realmente isso faz parte de uma estratégia que não é local, é regionalizada. A questão da falsa discussão sobre ideologia de gênero está espalhada na absoluta maioria dos países, mas o Brasil continua sendo uma referência muito forte para, acredito, a maioria dos latino-americanos, que inclusive a boa parte também nos veem como os gigantes, os maiores do mundo. No Peru, por exemplo, as pessoas sempre falam Brasil, o país mais grande do mundo. Então tem muito essa visão dos latino-americanos muito generosa em relação aos brasileiros. Sim, a gente também aprendeu, por exemplo, muita coisa a gente foi começando a conhecer muito também nosso país, andando pela América Latina, quando a gente chega, às vezes, em outros países que a gente vê que políticas públicas daqui foram implementadas lá. Isso aconteceu na Nicarágua, aconteceu na Costa Rica, como também quando a gente chegou na Colômbia, e a gente, em época de eleição, em 2018, as eleições presidenciais, a gente foi conversar com uma senadora no Congresso do campo conservador, uma senadora de direita, e falamos sobre o Lula, e ela reconhecendo que o Lula era um preso político, reconhecendo o que o Lula tinha feito pela América Latina, que tinha sacado quase uma Colômbia inteira da miséria, as políticas públicas, né, desenvolvidas pelos partidos dos trabalhadores. Então, assim, você vê que realmente a gente tem a América Latina tem essa generosidade com a gente aqui. No entanto, recentemente a gente deu uma pesquisa que apenas 3% dos brasileiros se sentem latino-americano. A gente realmente não tem essa cultura de olhar aqui para o lado e perceber, porque eu acho que realmente é fruto dessa colonização que, por exemplo, nos últimos anos a gente passou por 15 países e alguns amigos perguntam pra gente, e quando vocês vão para a Europa, né? Agora, só queria, só para fechar esse comentário que eu estava fazendo sobre como se vê, que eu estava falando dessa generosidade que existe, mas também acho que vale a pena contar situações pelas quais a gente passou, que mais do que ficar falando assim de ideias e conceitos. Por exemplo, a gente chegou no Panamá, que é o país que liga a América do Sul e a América Central. O Panamá é o primeiro país na sequência da Colômbia. E a nossa falta de conhecimento geográfico era tão grande que a gente pensou que a gente iria conseguir atravessar. A nossa ideia inicial era atravessar a Colômbia pelo Panamá por terra. E aí a gente foi descobrir que não existe essa possibilidade, que existe uma floresta no meio desses dois países. Então as únicas maneiras de ir é ou o avião ou o barco. E então a gente saiu do Brasil e chegou no Panamá.
E era exatamente o momento em que aqui, em 2017 talvez, no início do ano, estava acontecendo umas rebeliões nos presídios, especialmente do norte e do nordeste do Brasil. Então, inclusive com a decapitação de presos no Rio Grande do Norte, teve essa situação, acho que em Manaus também, e isso estava sendo veiculado na imprensa panamenha. Então as pessoas, quando a gente falava que era brasileiro, os trabalhadores tinham uma imagem de um Brasil extremamente violento. Falava, Deus me livre pra lá. Deus me livre pra lá. Então, assim, é muito também dependendo do que está acontecendo, né? Acho que essas ideias mudam muito, porque também mudou nesses últimos anos aí o perfil das pessoas que viajam. Pelo menos antigamente, com a melhora de vida das pessoas e a melhora de poder aquisitivo, mais gente estava podendo viajar. E agora, de novo, só viajam os brasileiros que têm mais dinheiro e quem consegue, como a gente, dar um jeito. Mas a gente sabe que tem muita gente que tem filho, que tem um outro tipo de vida que não permite. Então é só esse brasileiro mais rico que voltou a sair do país, né? Eu imagino que vocês também nessas andanças tentem acompanhar um pouco da mídia dos países pelos quais vocês viajam, né? Tanto a mídia escrita, rádio, televisão. E acho que seria interessante também a gente tentar discutir, a partir dessas viagens, como vocês veem, né, que a mídia no Brasil retrata a América Latina e quais as diferenças também. Eu estou falando da Argentina, por exemplo. Eu estou na Argentina, né? O Pulso Latino surgiu de um grupo de ativistas que está na Argentina e na Cidade do México. E se nota muito a diferença, né? Por exemplo, se a gente for discutir a questão do golpe, da prisão do Lula, como vocês colocaram, os jornais do mundo inteiro consideraram que houve um golpe, né? Só no Brasil se construiu outra narrativa, né? Então eu queria, né, acho que é importante a gente pensar um pouco sobre também as diversas mídias na América Latina e os nossos desafios de construir outras formas de comunicação. Olha, eu fui anotando umas coisas enquanto tu falava para trazer aí para reflexão. Acho que existe uma situação que um dos principais problemas que a gente analisa e percebe, e aí isso no Brasil especialmente, é que ultimamente, mesmo os veículos mais à esquerda, o que se consegue fazer é reagir às pautas que acontecem e são, digamos assim, impostas pelos meios de comunicação, mas tem muita dificuldade de trazer assuntos novos e criar realmente uma comunicação com o povo e não com classes médias aí que sejam afins à esquerda, porque fica mais fácil de conversar. E a gente vê que existe uma agenda que se repete em todos os países latino-americanos, e isso é feito também por um trabalho de agências de comunicação. Então, por exemplo, o tema da Venezuela, você vai encontrar em quase todos os países, em todos os jornais da América Latina, uma perspectiva muito negativa sobre o processo venezuelano, sem nenhum tipo de contraponto eventual. Não, é o tempo inteiro falando das dificuldades e eventuais mazelas que aquele processo demonstra. E aí, por exemplo, eu acho que tem que ficar muito atento, por exemplo, quando se vai ler uma matéria sobre a América Latina, e aí se tem lá a informação produzida pela DW, que é uma agência alemã, ou produzida pela Reuters, e a maioria desses textos são produzidos por correspondentes, não são nem, eventualmente, jornalistas guatemaltecos, panamenhos, peruanos, equatorianos que trabalham para essas agências, são correspondentes desses países que viajam para lá. Se tem um olhar também colonizado sobre a América Latina nesses textos, por exemplo, então é essa cobertura que é feita, porque, por exemplo, no Brasil hoje não se tem nenhum espaço de cobertura de América Latina contínuo. Existem pautas que aparecem, aí aparece a situação dos protestos no Chile, o golpe na Bolívia, e aí se tem uma atenção sobre a América Latina, mas não se tem uma cobertura
que se estenda e seja consolidada. E outra coisa que é muito impressionante, aí eu já vou passar a pergunta do Igor, acho que também a gente tem que trabalhar mais, a gente vai começar a tentar fazer isso, mas em realmente ter uma rede de meios alternativos, que é isso que tu fala das proposições, que é, por exemplo, assim, a gente está conversando agora e eu consegui falar contigo, Antônio, com quem está nos escutando, eu consegui citar 2 sites e um Instagram que seja, por exemplo, do Equador e que apresente uma perspectiva popular de comunicação. Poderia, por exemplo, comentar agora, tem o espaço da Via Campesina do Equador que tem informação, mas careço de outros exemplos, só para mostrar como, mesmo a gente estando inserido nesse trabalho, ainda está distante essa realmente ligação que a gente sonha. E aí, só para terminar, o que a gente nota de uma maneira muito curiosa é que, sinceramente, o Brasil está muito atrasado principalmente na televisão que faz, porque é impressionante a qualidade de muitos canais da América Latina e às vezes até alguns canais conservadores. Quase todos os países que a gente passou tem debate político na TV, tem espaço para que as pessoas discutam, divirjam, e no Brasil, se você for pegar a grade de televisão da televisão aberta, e mesmo fechada, não tem nenhum programa que seja político mesmo. Então o que a gente vê é que o Brasil tem muito a olhar por uma série de experiências da América Latina em relação à produção de conteúdo em televisão e política para replicar e adaptar e fazer novo, claro, por aqui. Televisão, a Telesur, né? Que faz um trabalho exemplar, assim, que ninguém faz, de cobertura da América Latina, que tem correspondente em quase todos os países latino-americanos, está sempre trazendo informações do que está acontecendo. A Bolívia TV também, antes do golpe, fazia um trabalho assim incrível, que a gente ficava emocionado, a gente ficava assistindo televisão no período que a gente estava lá, que era eles lembrando que lá na Bolívia tinha um ministério de descolonização, né? Eles estavam repensando sempre como que a gente carrega essa herança da colonialidade que foi ficando. Então tinha uma chola que durante a tarde um programa em Quechua e Aimara, era sempre tentando valorizar a cultura, tinha esse espaço também de debate político, como o Murilo estava falando. A gente repara, assim, por exemplo, como o Murilo disse aqui, no nosso país, uma falta disso, assim, e é muito... A gente percebe que é muito intencional, né, de deixar cada vez mais o povo longe da política. Durante os anos de governo democrático que houve no Brasil, por exemplo, a televisão tentou criminalizar a política, fazendo as pessoas se afastarem, e hoje, por exemplo, não tem nenhum programa para se debater. E tu tá aí na Argentina, por exemplo, por aí tem a C5N, tem o Página 7 e uma série de outros... É o Página 12. 12. Página 7 é da Bolívia. E é da direita, eu acho, né? Mas por exemplo, a C5N é um canal que tem aí uma programação bem intensa, né? E teve um papel importante aí nesses anos do governo do Macri. Não, realmente não se compara. Você ter o Página 12, por exemplo, um jornal diário de norte a sul, que vende numa banca de jornal em Ushuaia e vende em La Quiaca, no norte da Argentina, com um conteúdo de esquerda, por mais que se possa, e eu tenho algumas críticas, você pode dizer, não, é muito... Poderia ser um pouco mais heterodoxo, poderia ter, digamos, uma pluralidade de ideias maior, mas é notavelmente distinto, é muito mais avançado. E mesmo quando a gente trata da mídia hegemônica de direita, por exemplo, na Argentina, é como você comentou, todos os dias à noite tem mais ou menos 3 ou 4 programas ali no horário nobre que tem mesa redonda de debate, de atualidade, de economia, de tudo. E vão sempre peronista, vai gente do macrismo, aparece sindicalista, gente do movimento social, gente da esquerda trotskista, estão na televisão. Mesmo durante os anos do governo Lula e Dilma, quando que você tinha um debate com representantes do PT, da esquerda,
que praticamente toda noite tem alguém do MST na televisão conversando e dando a sua versão sobre os fatos. É muito atrasado o nosso sistema de mídia, né? É uma coisa absurda, vergonhosa. Pois bem, mas vamos, acho que talvez o último ponto, mas que não é pequeno, que é grandioso, né? Ano passado a gente viveu aí uma ebulição tremenda na América Latina, com muitos processos de luta, alguns retrocessos também, né? O Chile em ebulição, a Colômbia em greves gerais no 21 de novembro, o Equador saindo para as ruas contra o paquetaço do Lenin Moreno, a Bolívia, né, no primeiro momento com a vitória, uma nova vitória de Evo, que dava aquela sensação de que era um bloco ascendente, e depois o golpe, também a derrota, né, no segundo turno no Uruguai. Quanta coisa que ocorreu, né? E vocês viajaram, eu queria que vocês contassem um pouco, né? Acho que tiveram no processo na Bolívia. A ideia seria narrar um pouco essa ebulição, como vocês, né, viram esse processo, se é possível a gente tentar pensar em alguns pontos de identidade entre os processos, algumas comparações, o que a gente pode trazer de lição e pensar em 2020, aí, quais são os grandes desafios. Eu penso que um ponto-chave na América Latina que foi usado pelo imperialismo para poder conseguir corroer todos os países foi a situação da Venezuela. Em todos os países que a gente passou, como o Murilo disse, em todos os jornais, praticamente diariamente, tinha essa leitura da Venezuela chamando Maduro de ditador. Em todas as direitas dos países que a gente passou, eles diziam: aqui na Bolívia não vai virar Venezuela, aqui no Equador não vai virar Venezuela, aqui na Colômbia a gente não pode eleger o Petro para não virar Venezuela. Então eu acredito que eles conseguiram emplacar uma visão acerca do processo que está acontecendo na Venezuela, em toda a América Latina, de uma tal forma em que partes de todas as esquerdas, em todos os países latino-americanos, isso não ficou muito claro. E eu penso que isso foi a facilidade de conseguirem isso, essa criminalização desse processo, tem a ver justamente com o ódio de classe que a gente tem entranhado e com um próximo preconceito de classe que a gente tem até mesmo nas esquerdas latino-americanas. Tendo em vista que o Maduro é um cara que era motorista de ônibus da cidade, era um cara da classe trabalhadora que se tornou presidente. Então é muito mais fácil construir alguém que veio da classe trabalhadora um ódio. A gente vê isso em muita gente no Brasil aqui com o presidente Lula, na Bolívia com o presidente Evo Morales, muito maior, por exemplo, do que com a presidenta Cristina, que também tinha um ódio gigante na Argentina. Mas a gente repara com, por exemplo, o Rafael Correa. A gente repara que tem um processo de perseguição a todos os líderes da esquerda latino-americana, existe. Mas quando esses líderes eles emergem da classe popular, como principalmente nesses 3 casos que eu citei, do presidente Lula, do presidente Evo, do presidente Maduro, tem uma capacidade muito grande de ativar um ódio que é a questão do ódio de classe, né? Principalmente com Evo Morales e com o presidente Maduro, que vai justamente trazendo com a questão do anti-imperialismo, vai mexendo com questões muito profundas da nossa sociedade, da nossa esquerda, que vai deparando com coisas que a gente precisa avançar. Então eu penso que enquanto a gente não conseguir entender esse processo, assim, sabe, a direita e a extrema-direita vai continuar vencendo a gente nesse debate, porque a gente, no entanto, tu repara que assim, nessas últimas eleições, esse foi um ataque que em todos os países é um tema que
pode trazer uma certa divergência entre os campos progressistas. No entanto, não existe um movimento dos próprios países de tentar fazer o seguinte: vamos lá e mostrar o que está acontecendo, dos parlamentares, porque isso eu penso que é muito fundamental, que é um assunto que todo mundo fala, de todas as classes, de todos os lugares, e ninguém nunca fala, por exemplo, do bloqueio, né, que eles vão sofrendo. Fala, amor. E a gente saiu o ano passado para viajar com a expectativa de acompanhar o que poderiam ser 3 vitórias do campo popular da América Latina, que eram as eleições do Uruguai, Argentina e a da Bolívia, nessa reagrupação que poderia ter acontecido. E aí, o que realmente é curioso de notar, que o Igor começou a falar dessa questão de classe, que quando, por exemplo, a gente passa pelo Uruguai e pela Argentina, onde existem classes médias mais à esquerda e progressistas, a gente sinceramente acompanhou campanhas muito pouco emotivas e, sinceramente, de pouco engajamento, até na Argentina. Me surpreendeu, inclusive, e apesar da vitória do Fernandes. E, em compensação, na Bolívia, o que acontecia era um processo que realmente a gente fica pensando em como a América Latina não se voltou para esse processo boliviano com mais observação, com mais curiosidade e com mais perspectiva de buscar conhecer o que estava acontecendo, porque a Bolívia estava construindo um caminho ao socialismo e estava conseguindo fazer isso ainda com uma série de conciliações que permitiam, por exemplo, não ter um esgaçamento da sociedade como acontece na Venezuela, por exemplo. E especialmente, e aí, nesse aspecto, vou dar um pulo, porque passando dos processos eleitorais, a gente continuou na Bolívia e começou a ver e vivenciou, vivenciou por alguns dias a imposição de um golpe de Estado. E aí isso se faz da maneira mais antiga possível, que é com a utilização da polícia e das Forças Armadas, e, além disso, um momento que eu acho que é muito subdimensionado por todo mundo, que foi a ação de grupos que começaram a colocar fogo e a ameaçar de morte e a ameaçar de todo tipo de violência aos militantes do movimento ao socialismo da Bolívia. Muita gente deve lembrar daquele momento em que uma prefeita da região de Cochabamba, da cidade de Vinto, ela é retirada da prefeitura e passa por vários tipos de assédio e violência, com esse material sendo gravado. Aquilo acontece uns 4 ou 5 dias antes do golpe de Estado, que tem esse momento dessa extrema violência que obriga o presidente Evo a renunciar. E a gente tem muito pouca, a realidade é muito pouca capacidade de conseguir reacionar a isso quando se tem, por exemplo, essa aliança de setores da direita com a polícia e com o exército. Que também acontece no Brasil de uma outra maneira, nesse momento, vencendo a eleição, como foi no caso de 2018 por aqui. Claro. A gente fez 2 programas, 2 episódios do Pulso Latino, tratando da questão das eleições na Bolívia, e foi complexo, porque nossos entrevistados bolivianos, né, no primeiro momento, eram companheiros que defendiam, na realidade, a reivindicação de novas eleições como parte de uma luta democrática. E houve uma confusão naquele primeiro momento, porque realmente você tinha setores democráticos e de uma esquerda urbana que enfim, questionava o resultado eleitoral, que considerava que realmente o Evo tinha se equivocado, ou tinha ultrapassado os limites quando não considerou o plebiscito, né? Plebiscito, eu acho que foi quando? 2016? Agora... Enfim. Uma coisa que eu vou reparando é que, assim, ó, a capacidade
desses meios de comunicação de conduzirem o assunto. Por exemplo, essa questão do golpe na Bolívia. Eu reparei como que o assunto central sempre vinha, e aí isso é uma coisa que é implementada pelos meios da direita, no entanto, os meios da esquerda também vão continuando o segmento. Por exemplo, a questão principal virava a questão desse plebiscito. E era sempre assim, feito dessa maneira, assim, o plebiscito para você ser eleito, para você não ser eleito, e aí todas as vezes o presidente Evo explicou essa situação várias vezes, que a questão do plebiscito, inclusive a gente estava lá quando estava tendo esse plebiscito, o Murilo ainda fez uma matéria. O plebiscito era para alterar a Constituição. E aí a população optou por não alterarem essa Constituição. No entanto, todos os movimentos sociais do país, de luta, que durante décadas e décadas foram muito oprimidas por quem dominava a Bolívia, eles fizeram uma solicitação de que o presidente Evo Morales viesse como candidato, porque todos esses movimentos sociais eles entendiam que essa chapa do presidente Evo Morales, junto com o vice-presidente Álvaro Garcia Linera, ele representava uma unidade do país e todo o crescimento que eles vinham fazendo. E aí, a partir daí, esses movimentos sociais entram com pedido de autorização e aí eles pegam uma brecha da Constituição, que é os acordos internacionais que eles fizeram, onde autorizava ele a vir candidato. E ele veio candidato, e é muito importante lembrar que ele ganha essas eleições no primeiro turno pela 4ª vez. E aí eu reparo como que, mesmo ele ganhando, a gente ainda cai nessa armadilha de tentar questionar a todo instante a candidatura dele. Agora, sendo que o povo decidiu, né? E é um povo, quando o Murilo sempre... A gente sempre conversa com as pessoas, só um minutinho, para tu continuar. A gente não pode olhar para a Bolívia de uma maneira, com uma visão, com essa visão tão afetada ocidental que a gente tem. Na Bolívia está acontecendo o maior processo indígena, campesino, anti-imperialista da América Latina. Como que a gente vai deixando de lado o principal, que é o seguinte: precisaram tacar fogo na casa de ministros para eles renunciarem, depois deles ganharem. A polícia entra em motim e fala assim, não vou trabalhar. O exército vai para a televisão e pede para o presidente renunciar, dizendo que só assim que o país vai ter pacificação. No entanto, o presidente fala, ele vai para a televisão e ele fala, primeiro a oposição queria segunda volta, e ele fala, vamos ter segunda volta. Na verdade, primeiro a oposição queria recontagem dos votos. E aí ele fala, então vamos convidar a OEA para fazer a recontagem. Aí a oposição fala, não quero mais a recontagem dos votos. Quero que você renuncie. Quero que tenha segunda volta. Aí ele chama a segunda volta, não quero mais, eu quero que você renuncie. O que a gente não vai reparando é assim, a oposição boliviana, eles foram aumentando, eu não quero isso, foram ficando cada vez mais sem diálogo e impondo o que eles queriam, sendo que, no entanto, a gente não falava sobre isso, não falava sobre esses ataques e ficava questionando essa vitória. Pode falar, Murilo. Essa questão digamos assim, da continuidade no poder, pode-se começar a ter sobre isso uma perspectiva e uma abordagem que é de aproveitar o momento histórico que representa você ter lideranças como Evo Morales na Bolívia, o Lula aqui no Brasil, a Cristina Kirchner na Argentina, o Daniel Ortega na Nicarágua, e a partir de um olhar que isso seja uma grande oportunidade para o país se desenvolver. E isso não precisa necessariamente ser atrelado a continuismo e a falta de alternância e a falta de criação de lideranças, porque, por exemplo, na Bolívia a gente viu que tem uma série de lideranças sociais emergindo em todo esse processo. Agora, é claro que vai se sempre ter uma dificuldade muito grande de ter uma figura que seja que represente tanta coisa, que seja capaz de ser presidente da República. Então, eu acho que a gente pode começar a repensar um pouco, porque naturalmente a gente está viciado por pensar essa ótica a partir de uma democracia liberal que define que os mandatos têm que ser de 4 anos ou no máximo 8. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver outros ângulos
dessa questão de quando se tem como teve o Fidel em Cuba, como foi o Mandela na na África do Sul. É muito difícil que essas figuras históricas se formem. Então, quando elas estão por aí, há de se aproveitá-las da melhor maneira. E assim, se a gente tem os melhores jogadores, né? Por que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, né? Quem que a gente tem... A gente precisa... É óbvio que a gente precisa de novas pessoas para poder se lançarem, mas eu pergunto, a Maria Carolina de Jesus, ela diz que o Brasil precisa ser governado por alguém que já passou fome. E a gente vê que no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, existe esse racismo estrutural, essa herança colonial que faz a gente, se sentir maior que o outro, ou porque ascendeu socialmente, hoje até porque entrou para a universidade. E a gente pensa assim, essas lideranças, elas estão representando o povo mais pobre do país, estão representando o povo mais trabalhador, as pessoas que não têm voz. E é isso, assim, eu acho que o Evo Morales na Bolívia representa essa sociedade indígena. É isso, assim, eu acho que eles vão ficando, quanto mais velhos eles vão ficando, eles vão tendo mais experiência a governar o país. E sempre quando você vai ver, hoje eu estava assistindo uma entrevista da ex-ministra de Igualdade Racial, a primeira ministra de Igualdade Racial que a gente teve aqui no país, a Matilde Ribeiro, e ela fala justamente assim que o presidente Lula, ele fala, a única admoestação que ele tinha pedido para ela foi assim, que tentasse priorizar a questão dos quilombos, dos quilombolas do país, da demarcação de terra. E aí ela estava falando da dificuldade de você ter que administrar, porque ela fala, o movimento negro ele é muito diverso, muita gente trazia muitas demandas naquele momento e eles estavam tendo que avançar com aquelas demandas que vinham, que eram importantes ali, que eram pessoas que estavam sendo removidas do local e, ao mesmo tempo, tendo que implementar tanto as políticas de ações participativas, afirmativas e avançar para poder ir tirando toda essa estrutura. E aí ela estava explicando que o movimento negro, por exemplo, no Brasil é muito mais forte nos centros, né? Nos centros urbanos. Então as demandas do movimento negro, às vezes, são diferentes dessa demanda do povo quilombola, das demarcações de terra. Então ela estava mostrando a complexidade e, no entanto, ela contava como que o presidente Lula trazia essa questão dos quilombos, porque ele, nessas caravanas que ele tinha feito pelo Brasil durante vários anos, ele conheceu muitos quilombos, pôde conhecer a realidade dali e lembrava disso, recordava disso. Então, assim, eu acho que às vezes a gente que é jovem, está envolvido, está próximo, está se conscientizando politicamente, a gente sempre tem às vezes uma soberba, pensando assim, tem que ter às vezes alguém de 40, de 30 que está começando para poder fazer uma coisa mais à frente, mas tu pensa, olha a história que o presidente Lula, o presidente Evo tem. O presidente Evo foi preso 8 vezes, o presidente Lula, segunda vez que foi preso agora injustamente, tem toda uma trajetória de conhecer a realidade desses países que são tão diversos. Então, assim, será que não é o momento, talvez, de a gente, principalmente entendendo a conjuntura, entendendo a força política deles, nesses campos do país, em que às vezes a esquerda não consegue chegar, porque muitas vezes a própria esquerda que são filhos da classe trabalhadora, ascenderam e passaram pela academia e acabaram deixando o seu discurso um pouco mais distante da realidade do povo, entendeu? E também com toda essa força que tem midiática, né, dos meios de comunicação que vão implementando essa ideologia da individualidade, a ideologia de que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que vencer na vida e que cada vez mais vai deixando de lado esse pensamento coletivo, o pensamento de combater a desigualdade, o pensamento de realmente melhorar a vida da classe trabalhadora, que hoje trabalha 8 horas por dia, fora o tempo que fica dentro do transporte e ainda fica refém dos meios de comunicação que fazem de tudo para manipular e distorcer a realidade para confundir a mente. Total acordo, acho que a análise, principalmente de que, apesar das discussões sobre democracia, com uma perspectiva, como você disse, muito liberal, burguesa, ocidental, existe uma luta concreta que se está travando hoje na Bolívia
e que polariza o setor campesino, indígena, com uma proposta de Estado plurinacional, com o setor fundamentalista religioso, com o setor mais concentrado da elite agrária, que tem conexão com os Estados Unidos. Então, nessa luta, talvez não vai existir um lado perfeito, mas existe um lado justo, né? Não tem como, né? E às vezes eu acho que um setor da intelectualidade de esquerda tal exige uma pureza que não está presente na vida cotidiana, né? A vida cotidiana tem que tomar posição. Eu acho que se vai um pouco por aí, eu tô com vocês. Ainda que muitas vezes com críticas e dizendo, bom, depois a gente vai debater alguns temas aí, porque agora o central é combater esse golpe terrível que representa um grande retrocesso. Acho que isso, inclusive, aconteceu na Bolívia com certos setores indígenas que estavam, digamos, em cima do muro e depois, quando viram o Camacho com a Bíblia ajoelhado e a direita queimando o Ipala, né? Disse, não, isso aqui não tem condições. É uma coisa terrível. E aí, já para a gente ir terminando, considerações finais, né? Me diz o seguinte, o que vocês acham, né? Pensando agora 2020, com tudo isso que foi 2019, você falou, por exemplo, da Venezuela. Quais que vocês acham que são os desafios, os grandes temas, né, para a América Latina desse ano? Queria saber um pouco. E também, assim, nesse contexto tão terrível de um governo Bolsonaro, de um retrocesso brutal com esse avanço liberal, com reforma da Previdência, com tanta barbaridade que a gente fica até perdido na descrição do que é o Brasil hoje, né? Retrocesso em direitos humanos, Damares Alves, esse Moro com pacote anticrime, essas coisas terríveis que a gente está vivendo. Dessas experiências aí, dessas andanças todas, e lendo o que foi 2019, o que vocês acham que a gente pode tirar para a nossa luta em 2020? Em geral, o cenário assim é de muita preocupação. A gente estava falando dessa questão da Bolívia, uma curiosidade que vale a pena colocar as pessoas a pensar, que é, por exemplo, há 10 anos atrás, existia um movimento muito forte de separatismo na Bolívia, liderado basicamente por esse mesmo grupo que agora liderou o golpe contra o presidente Evo Morales. Naquela época eles não conseguiram dividir a Bolívia, que era a região de Santa Cruz, de Beni de Pando, que é chamada a meia-lua, e o centro econômico do país. E por que esses desejos separatistas cessaram? Porque a Bolívia descobriu o lítio em Potosí, que fica ao sul da Bolívia. Então não interessa mais para essa região do alto empresariado e dos latifundiários de Santa Cruz se separar da Bolívia, porque eles sabem o potencial que esse recurso tem para a Bolívia. A Bolívia é um dos países chaves aí onde vai ter eleição. O movimento socialismo definiu a candidatura do Luiz Arce Catacora, que foi o ministro da Economia, que fez com que a Bolívia não só crescesse, porque crescer por si só não adianta, mas distribuísse renda, e tem essa eleição que a gente tem muita preocupação, porque a tendência é que pode ser utilizado agora sim instrumentos de fraude, porque tampouco a direita, diante exatamente disso que tu mencionava, dessa radicalização, ela já começa a incomodar, inclusive, setores que tinham críticas ao movimento ao socialismo. Tem também o processo da Constituição do Chile, o Chile que tem a Constituição ainda da época do governo militar, e vai ser feita provavelmente uma reforma
constitucional nesse ano. No Brasil, que é esse gigante latino-americano aí, a gente tem, de uma maneira assim, a encarar a realidade que continua sendo uma figura, eu acho, apesar de tudo, fortalecida do Bolsonaro como presidente, e aí não por uma última pesquisa que tenha saído, mas pelo que a gente vê conversando com as pessoas, ainda existe um grupo bem sólido de apoio a esse governo, e em compensação uma chance de reação também a partir do que o presidente Lula venha a se posicionar nesse próximo ano. E é isso, quer complementar? Olha, eu penso que assim, dar nome aos bois é muito importante para a esquerda, assim, reconhecer quem é o nosso principal inimigo, falar do imperialismo, falar do neoliberalismo, mostrar assim para todo mundo como que isso é uma estratégia latino-americana, não é de cada país, embora em cada país se dê de uma maneira diferente, embora na maioria das vezes bem parecido, mas assim, deixar claro e a gente tentar fortalecer essa unidade, né? A gente viu esse grande exemplo da Argentina, que com essa unidade vocês conseguiram chegar nessa vitória. E aí eu penso que a esquerda, por exemplo, a esquerda brasileira precisa muito pensar na questão do privilégio, porque nesse momento o que me parece, por exemplo, aqui no nosso país é que as pessoas, os campos democráticos, né, e progressistas, às vezes ainda estão pensando que a gente está numa outra realidade, né? E aí eu penso que talvez os privilégios vão distanciando a gente da realidade do povo, porque a realidade do povo hoje no Brasil é que o povo trabalhador não está mais comendo carne, não pode, sabe, não está tendo descanso, está trabalhando e não tem folga. Tem vários casais que não se encontram em casa porque uma folga na terça, o outro folga em outro dia da semana, isso tudo por conta da reforma trabalhista. Então, assim, o povo está ficando cada vez mais à mercê, e a gente já teve uma experiência onde a gente vivia bem, onde o trabalhador estava tendo todo ano reajuste do salário mínimo de acordo com a inflação, onde as pessoas estavam pela primeira vez indo poder viajar, pegar avião. Então eu penso que a gente precisa trazer de volta, assim, relembrar do tempo bom que a gente viveu, porque todo mundo vai ter alguma memória. Instigar. O que eu reparo é que a esquerda, muitas vezes latino-americana, cai na cilada que é ficar falando da direita, ficar trazendo muito tempo perdendo por esses fantoches, né? Essas personagens que a direita vai lançando e vai todo mundo sabendo o nome, e a gente não sabe o nome dos nossos grandes ministros, nossos grandes parlamentares, nossos grandes lutadores sociais. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. A gente vai pensando que o nosso canal, a gente vai tentando fazer uma força muito grande para quem está no centro seja quem está fazendo a transformação. E é muito difícil, porque a gente tem uma mente acostumada a falar mal. Temos que falar mal do governo, sim, mas a gente também tem que trazer o que está afetando, qual é a medida que o Bolsonaro está fazendo e que esses governos neoliberais estão fazendo, que está afetando diretamente a vida das pessoas. Por exemplo, o Bolsonaro diminuiu a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é para quem ganha um salário mínimo. Então, assim, a gente tem que virar sirene ambulante, aonde for entrar em todos os lugares, falando com as pessoas na rua, e falando sobre esses pontos, atacando aonde está doendo no bolso das pessoas, e sempre lembrar de trazer essas pessoas, os nossos grandes líderes, os nossos grandes fazedores sociais, para não deixar as nossas redes mesmo tá sempre só com eles na frente, né? Porque a gente vai percebendo o quanto que esse neofascismo vai tomando a centralidade. Então romper e colocar, tentar fazer esse esforço que o Murilo disse, que é pautar a coisa e não deixar só ser pautado e ter que ficar reagindo sempre. Muito legal a contribuição de vocês, um bate-papo muito bacana mesmo. Acho que a audiência do Pulso Latino vai curtir bastante essa conversa. Agradeço muito essa participação. Não sei se vocês têm alguma consideração final, algum jabá, né?
Façam seu jabá aí que o microfone tá aberto. Eu só quero agradecer aí, Antônio, por esse contato aí, pra gente trocar essa conversa. Estamos em contato e muito obrigado mesmo e até a próxima. A gente quer agradecer a oportunidade, pelo espaço também. Quem estiver ouvindo a gente de qualquer parte da América Latina, entre em contato, que quiser falar aqui. A gente sempre tenta abrir o espaço também para justamente dar a voz para as pessoas que estão trabalhando em toda a América Latina. Quero convidar todo mundo que está assistindo, para quem não estiver inscrito ainda no canal Vozes Latinas do YouTube, se inscrever, apertar lá o sininho para as notificações. Quem gostar do canal, né? Às vezes eu e Murilo a gente discute muito essa coisa de imposição, de como abordar e como falar do canal, sem estar também se colocando no centro, que a nossa proposta é sempre estar com a América Latina cada vez no centro. Então a gente quer pedir para todo mundo para se inscrever, quem puder, desculpa aqui, gente. Se inscrever, quem puder colaborar também com a gente sempre deixa a nossa conta na descrição de cada vídeo, é muito importante para a gente poder seguir e principalmente assistir o conteúdo, comentar, dar sugestões do que gostariam de ver, quais países gostariam de saber da América Latina, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. E muito obrigado aí pela oportunidade, Antônio. Excelente, muito bom. Espero poder contar com vocês também para outras conversas, para outros programas. A gente vai... no final do ano passado, a gente fez uma enquete com a audiência aí e temos uma série de propostas, de temas sobre feminismo na América Latina, sobre extrativismo, até sobre Santo Daime. Tem proposta, tem de tudo, futebol e política na América Latina, tem muita coisa e é uma luta realmente para a gente, de forma independente, conseguir produzir esse conteúdo aí que represente debates importantes para as nossas futuras lutas. Valeu mesmo. Um abraço. Abraço. Hein? Salve, salve galera! Eu sou Fernanda Paixão e tô aqui hoje para anunciar mais um sorteio de um livro da nossa incrível parceria com a editora Elefante. O livro da vez se chama As Fronteiras do Neo-Extrativismo na América Latina, da socióloga argentina Maristela Svampa. Esse livro é simplesmente imperdível porque ele trata dos diversos tipos de extrativismos presentes no nosso subcontinente. A megamineração, a extração petrolífera, monocultivos de soja, milho, cana, entre outros. E o livro mostra como ambos os governos neoliberais progressistas atuam com base no que se chama de consenso das commodities, ou seja, não questionam o extrativismo, divergindo somente sobre a forma de distribuição das riquezas geradas por elas. O livro mostra como nesse processo de despossessão, de perdas de territórios e de formas de vida, foi sendo construída uma nova dinâmica de lutas socioambientais, centrada na defesa da terra e do território e sustentada por valores ambientalistas, autonomistas, indígenas, comunitários e feministas. O livro é pra gente esquentando os tambores e os neurônios para o próximo episódio, que vai ser sobre extrativismo na América Latina, com uma convidada que ainda é surpresa. Se você tá afim de participar e ganhar essa grande obra da Maristela Svampa, tudo o que você tem que fazer é acompanhar nossas redes e comentar no post do sorteio, contando de alguém que você gostaria de trancar no elevador ou no banheiro para ouvir um episódio inteiro do Pulso Latino. Bora participar e contribuir com esse lindo espaço latino-americano na podosfera. Para quem quiser mergulhar mais fundo nos temas do episódio de hoje, dá uma olhada na descrição do episódio no seu agregador. Siga a gente no Twitter e no Instagram, curte lá a página do Pulso Latino Podcast no Facebook e se inscreve no nosso canal do YouTube. Também, se quiser mandar sugestão de algum tema ou alguma crítica, é só escrever pra gente no pulsolatinocast@gmail.com. Saudações latinas e até o próximo episódio. Pulso.